E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes do Sport TV, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Depois da vitória do Verdão na estreia sobre a Portuguesa, o Verdão vai enfrentar o Santos, galera. Clássico paulista. Palmeiras que vem se preparando aí nesses últimos dias para este grande clássico. O Verdão também está liberando o Everton para assinar um contrato com o Grêmio, galera. Depois do Everton ter perdido a titularidade para o Carlos Miguel, ele pode deixar o nosso Verdão aí nos próximos dias. O que vocês acham aí desta saída do nosso Verdão? Deixa aí nos comentários. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Tudo bem, seu Mansur? Boa noite. Que notícia é essa do Everton, né? É sempre difícil, a gente está vendo a situação do Hulk, né? Essa novela envolvendo a saída ou permanência do Hulk no Galo, né? Um ídolo, um dos maiores jogadores da história do Atlético, e é algo parecido o que acontece com o Everton, a situação, mas não a condução. A condução foi absolutamente, ou está sendo, porque o negócio não foi concretizado, mas a condução do Palmeiras, do Everton e todos os envolvidos nesse processo me parece muito mais natural, acertada, como deve ser quando uma relação tão bonita, tão profunda, de tanto sucesso como essa de Everton e Palmeiras, aparentemente chega ao fim. Mas queria ouvi-lo, Mansur, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Felipe. Filipes, sempre esqueço que quando tem os dois aqui eu posso economizar um boa noite. Boa noite a todo mundo que assiste ao Troca. Olha só, é surpreendente. Quando a notícia chegou, ela causou uma certa surpresa, né? Agora, se a gente for olhar, e não dá para dizer que tudo isso estava já pensado, acho que as situações ao longo das últimas semanas e ao longo dos últimos dias acabaram precipitando um pouco. Mas a gente imaginar, o Palmeiras conduziu ao longo de quase todo o seu projeto uma gradual saída de jogadores que atingiam um certo patamar de idade, digamos assim, na carreira mesmo, que poderiam se aproximar de um declínio, e ele preparou essas reposições com antecedência. Não é que esses jogadores saíram e o Palmeiras foi atrás de um jogador. A lateral direita é um caso, Marcos Rocha, aconteceu isso, aconteceu com o Felipe Melo, aconteceu com vários outros jogadores marcantes. Zé Rafael. Propriamente Fernando Praz, com o Everton. Também, isso. Também. Então, isso foi sendo feito. Em relação ao Carlos Miguel, o Palmeiras tinha ali um jogador, em tese, que ele acreditou, fez um contrato, fez um investimento, fez um contrato mais longo, 11 anos mais novo do que o Everton. Não significava que o Palmeiras já estava encaminhando ali a saída do Everton. As coisas terminaram se precipitando, teve a lesão no fim da temporada, a entrada do Carlos Miguel, e aí o início da temporada. Primeiro joga o Carlos Miguel, que a gente ainda não sabe se já nos bastidores já havia movimentação por essa negociação, e isso foi mais um dos fatores para o Abel escolher pelo Carlos Miguel para iniciar como titular e não o Everton, mas o fato é que de um lado tinha uma ótima relação de gratidão jogador-clube, a chance de um contrato um pouco mais longo oferecido pelo Grêmio, que talvez ele não fosse ter no Palmeiras, e um jogador que, bem ou mal, o Palmeiras tinha preparado para que entre no lugar dele. Só para pontuar, o Palmeiras havia oferecido uma extensão Isso, de um ano. O Grêmio ofereceu 3. Então, aí o Palmeiras tem a compreensão de que a essa altura da carreira, a possibilidade de 3 anos de contrato pode ser atraente para o jogador no momento de vida que tem o Everton, e a coisa parece ser conduzida com muito bom senso entre as duas partes. A única questão que fica é o Carlos Miguel, com bastante qualidade, promissor, ele ainda não oferece as mesmas garantias que um goleiro como o Everton oferece, até porque a carreira dele tem muito menos temporadas jogadas. Tem 50 jogos, por exemplo, não tem temporadas inteiras nas costas, jogo após jogo, ter que se recuperar de um momento ruim e entrar no jogo seguinte com o peso de ser o goleiro do Palmeiras. Aí é evidente que você está saindo de um goleiro que te dava ainda muitas garantias e muita qualidade de jogo para outro que vive um momento diferente de carreira. É por aí. Acho que a renovação do Marcelo Lomba
também foi um sinal de que, de repente, poderia se desfazer de um jogador que já está mais próximo do fim da carreira, como o Everton, né? Sem querer aposentar ninguém, mas já tem uma idade mais avançada, e talvez abrir um espaço na folha salarial, porque o Everton, como ídolo que é vitorioso, como foi ao longo de todo o tempo no Palmeiras, também imagino que ocupava uma boa parte da folha salarial do Palmeiras, que pode ser usada, esse dinheiro pode ser usado, de repente, para outras contratações. Como é que foi a condução para você, Xará? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Xará. Boa noite, Mansur. Boa noite, pessoal de casa. Eu acho que a condução é muito bem disso que o Mansur acabou de falar. A condução está sendo muito bem feita pelo Palmeiras. Eu acho que é isso. A gente precisa valorizar nossos ídolos, os clubes precisam valorizar seus ídolos. E o Everton é, sim, um dos ídolos recentes do clube, com suas conquistas, com a sua presença também. Ele é um jogador, um líder dentro de campo. Mas realmente, assim, foi preparada a saída dele com a contratação, né? A contratação do Carlos Miguel no ano passado. A gente já viu um movimento do Palmeiras no mercado nessa questão. E a entrevista do Abel deixa bem claro, né? Que ele não abre mão do Lomba. O Everton, ele fala do Everton como um dos maiores goleiros do Palmeiras, como o maior, né? Ele fala isso. Mas ele não abre mão do Lomba. O Carlos Miguel é o titular, então dá para o Everton sair para um grande clube, que é o Grêmio, que também, para mim, vem fazendo movimentações boas dentro do mercado, com mais 2 anos, né? Se o Palmeiras ofereceu no Grêmio ele tem mais 2, então a possibilidade de continuar sua carreira num grande clube também, disputando títulos. É um jogador que marcou a sua história dentro do Palmeiras, ganhou tem grandes conquistas, né? Para mim é um dos maiores que eu vi também com a camisa do Palmeiras, para mim são 4. Everton, Marcos, Praz e Veloso. Veloso eu vi também, então é um cara que também me chamava muita atenção quando eu era criança. Então é um cara que conseguiu marcar o nome na história, mas eu acho que os ciclos eles se encerram, né? Como se encerrou para o Marlon Freitas no Botafogo e ele foi para o próprio Palmeiras, hoje se encerra, para mim, se encerra do Everton no Palmeiras e vai também para um grande clube, que é o Grêmio, que costuma ter essa coisa boa de recuperar jogadores e de botar novamente no mercado, e é isso que o Everton está querendo. Se a gente se basear pelo Fábio, ele tem mais 10 anos de carreira. É isso que eu ia dizer, os goleiros têm se provado cada vez mais longevos aí, né? Tem conseguido esticar as suas carreiras. O Everton, pelo menos para mim, até agora não mostrou nenhum sinal de queda de produtividade dentro de campo, né? Continua agarrando muito, teve essa infelicidade da lesão no fim do ano passado, acabou, né, o Carlos Miguel sendo contratado um pouco antes, assumiu a posição, é um goleiro promissor, um goleiro de futuro também, e o fato de ter 2 experientes, né, um menos, né, porque o Carlos Miguel, como a gente disse, ainda não tem 50 jogos, acho, por exemplo, de Série A, de Campeonato Brasileiro, mas o Lomba super experimentado, então qualquer eventualidade, tem um goleiro que sempre que entrou deu conta do recado, foi muito bem, renovou o contrato por mais 1 ano e pode usar a terceira posição de um goleiro para um jovem da base, que tem que ser sempre assim, né? Você tem 2 goleiros, o terceiro precisa ser alguém formado nas categorias de base do clube. Agora que vai ser estranho olhar o gol do Palmeiras, ou talvez olhar o Everton no Grêmio, né? Com outra camisa, vai ser estranho, a gente se desacostumou, desde 2018, né? É muito tempo. Não, e a gente tem aqui uma ilustração para mostrar para vocês aqui, de feitos do Everton, números que vocês vão ter a exata noção do tamanho dele na história do Palmeiras, né? Ele é o jogador com mais títulos na carreira, só que está empatado, são 12 títulos. Ele está empatado só com Ademir da Guia, Dudu, Gustavo Gomes, Junqueira, né, que é um jogador lá do passado, o Marcos Rocha e o Mike. Todos esses jogadores têm 12 títulos com a camisa do Palmeiras. Dessa geração de conquistas atual. Exatamente. Ele é o 5º goleiro com mais jogos, 454. O 3º goleiro com mais vitórias, 267. O jogador com mais jogos de Libertadores, são 80 jogos. É o 2º jogador com mais jogos de Brasileirão, 237. E o 2º goleiro com mais jogos sem sofrer gols. São 218 jogos em que o Everton passou sem ver a sua rede balançar. O Everton deixa uma marca, né, confirmada essa saída, porque a situação, se você está meio por fora, não está ligado no noticiário, não há acerto ainda, né, houve
um acordo entre Grêmio e o Everton na questão financeira, questão salarial, e como houve essa comunicação, esse bom entendimento entre o staff do Everton e do Palmeiras, o Palmeiras liberou o jogador para acertar com o Grêmio. Então, tudo indica que só deva faltar exames médicos para a assinatura desse novo contrato e o Everton, assim, sendo o novo goleiro do Grêmio. O Grêmio teve uma temporada em que o Thiago Volpi oscilou, né? Ele teve bons momentos e outros nem tanto. Até já deixou o Grêmio, o Thiago Volpi, né? E o Everton chega para ser um super titular desse Grêmio, né? Para vestir a camisa e dar a segurança que um time com as ambições do Grêmio, que eu acho que o Grêmio fez boas contratações, manteve uma base que melhorou bastante no final do ano passado, dá para o Grêmio pensar em subir de patamar. Pelo menos eu penso assim. O Felipe estava subir de patamar no Campeonato Brasileiro desse ano. Né? O Felipe estava até fazendo esse comentário aqui antes da gente entrar no ar, né? Que se você olha especialmente uma espinha dorsal de time titular do Grêmio, com jogadores bem, né? Porque o Grêmio, além de tudo, teve alguns jogadores que não tiveram a temporada inteira. Teve o caso do Willian, teve o Balbuena, que jogadores que foram importantes na ascensão do Grêmio. O Grêmio brigava para não cair. Carlos Vinícius foi só parte da temporada. Isso, Carlos Vinícius, Arthur. E aí a chegada do TT também, que é um jogador que o Luiz Castro gosta e conhece. E aí a chegada do Everton. Eu gosto do Caio Paulista. Eu acho que é um jogador que tem como recuperar sua carreira. Os 2 últimos anos não foram bons, mas no São Paulo ele foi muito bem. E num Grêmio que, para mim, contrata muito bem. Atacou no mercado aquilo que precisava do ano passado para melhorar o seu jogo e assim deixou um time muito experiente dentro de campo, né? Se você se concretizar a contratação do Everton, você tem um líder no gol. E tudo começa pelo gol, né? Tudo começa pela cozinha. Sim. Tudo começa pelo gol. Aí você vê um Grêmio que projeção é brigar para Libertadores, classificar para Libertadores e, quem sabe, o título que faz muito tempo que o Grêmio não ganha. Vamos ver. Olha, voltando a falar do Palmeiras, o Palmeiras volta a campo, né, amanhã pelo Campeonato Paulista. Disse agora há pouco aqui, o primeiro clássico pela frente, tem Palmeiras e Santos. O jogo será na Arena Barueri, lá na Grande São Paulo, né? Porque o Allianz Parque ainda está recebendo o gramado, o novo gramado sintético que lá será instalado. Aos poucos os times vão começando a engentar seus principais jogadores, né? Mais rápido do que eu imaginava. Pois é, eu acho que o Abel deve fazer nesse início algo que ele fez no ano passado. Não repete ninguém. Isso, deve trocar sempre as posições. Quem jogou o jogo passado, né? Estou dizendo assim, do elenco principal, dos titulares ali, fica fora na outra partida e assim ele vai tocando até chegar o Campeonato Brasileiro. Imagino que vai ser por aí. Estava olhando no GE a escalação prevista, uma coisa que me chamou a atenção. Então vamos lá. Vamos colocar o campinho aqui com a escalação provável do Palmeiras e o Mansur diz o que é que chamou a atenção dele nesse provável time do Palmeiras para o clássico contra o Santos. Olha, Carlos Miguel no gol, Kelvin na direita, Gustavo Gomes, Bruno Fux ou Murilo e Piquerez, a zaga titular, né, hoje aí. Isso. Marlon Freitas e Emiliano Martinez, Andreas Pereira e Rafael Veiga, Flaco Lopes e Vitor Roque ou Bruno Rodrigues. Nesse caso, né, o time é titular. Até repetindo alguns jogadores da primeira rodada, ao contrário do que eu falei. Mas na verdade... Um esboço de titular. No time que começou o primeiro jogo, o Carlos Miguel, se jogar o Murilo e o Marlon Freitas. O restante são todos diferentes. Agora, esse time aí tem 9 que iniciaram a final da Libertadores. É isso aí que eu ia falar. Só Emi Martínez e Marlon Freitas, que não era jogador do Palmeiras na época. 9 jogadores que iniciaram a final da Libertadores contra o Flamengo. Já é hora, Xará? Já tá com a perna boa. Primeiro treino desse time, dia 5 de janeiro. Então, é importante você ir colocando... se a gente olhar para a Europa, assim, que é o melhor futebol que tem no mundo, esse momento agora de pré-temporada, os jogadores eles fazem jogos. Mas jogos que eles... 60 minutos. Isso, 45. Pode trocar todo mundo. Aí não vai dar, não tem como. Trocam 5. Isso. Trocam 5. Então, eu acho que é isso. Ele vai dando carga para alguns jogadores. Alguns se apresentaram fisicamente melhor do que outros. Obviamente, isso acontece. Mas eu acho que o Marlon Freitas é esse caso. Porque se ele está dando rodagem para o Marlon, a gente está vendo que o Marlon está melhor fisicamente, talvez, que os outros. Mas vai chegar no nível também.
Mas é isso que ele vai, que é o costume do Abel também. No ano passado ele fez isso. Acho que tem uma questão também, né? Porque o regulamento do Campeonato Paulista, como houve a mudança, ele é perigoso, né? Para quem não começa bem o campeonato. São 8 rodadas só. Classificam-se 8, 16, metade dos times. E a gente sabe que os times do interior de São Paulo são fortes. Costumam sempre trazer perigo para os grandes clubes. Então, se você começar meia boca, colocando muitas reservas, você corre bastante risco de não se classificar. Agora, é preciso haver um entendimento de quais são as prioridades de cada clube dentro da temporada. Por exemplo, para times que a gente não imagina que tenham condições de conquistar títulos, né, lá na frente, Campeonato Brasileiro, quem não está na Libertadores, Sul-Americana, enfim, talvez seja importante, né, para esses clubes a conquista do Campeonato Paulista. Então, para alguns clubes, o estadual é mais importante do que para outros, né? Imagino que seja mais ou menos assim. Assim, é polêmico isso, assim. Se fosse eu o dono do clube com o orçamento do Palmeiras e com a possibilidade, o direito adquirido pela competência, pela receita que o clube tem, pela capacidade de investimento, direito a ter as ambições que o Palmeiras tem, eu não arriscaria nenhuma delas em nome do Campeonato Estadual. Fosse a estreia, tivesse sido ela ruim, sem resultado, com risco de regulamento, com risco de ficar fora de fase... Porque, claramente, é o tipo de conquista que não vai mudar em nada o balanço de temporada que será feito do Palmeiras. O que você compra com o Campeonato Estadual para um clube no estádio do Palmeiras é apenas ter alguns dias de menos aborrecimento enquanto os ecos daqueles resultados do Campeonato Paulista estiverem durando. Mas me parece que o Palmeiras é presidido por alguém que já demonstrou que não está sujeito a esse tipo de pressão e por um treinador absolutamente assentado no clube. Eu sei que o ano passado pode ter deixado marcas, que possa haver talvez algum peso, né? Possa ter uma arquibancada um pouco mais ansiosa por conquista, mas no fim das contas o mais racional. E não estou dizendo que o Palmeiras escalar jogador agora seja colocar em risco o restante do ano, não, porque eu não tenho capacidade de medir como esses jogadores estão. Estou dizendo apenas hipoteticamente. Se houvesse uma bola dividida entre qualquer um dos outros compromissos que o Palmeiras vai ter no início do ano, como, por exemplo, é o caso do Campeonato Brasileiro, que vai ter rodadas intercaladas com o Paulista. Eu não arriscaria desempenho no Campeonato Brasileiro por nenhum estágio do Campeonato Paulista, mas é apenas uma forma minha de ver. E entendo que para outros clubes que vejam o ponto corrido como uma possibilidade de título mais distante, eventualmente você se ver num jogo decisivo de estadual, até pode ter algum apelo maior. Ainda assim é bom olhar que não dá para jogar rodada de Campeonato Brasileiro fora, porque qualquer que seja a aspiração, também é traiçoeiro o Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Vamos olhar do lado do Santos aqui, né? O William Arão falou no meio-campo, né? Deu uma entrevista exclusiva, inclusive aqui. Inclusive, tá certo. Né? Exclusivo. Eu pensei se eu tinha falado, não. Deu uma entrevista exclusiva aqui. Não. Não foi certo, né? Exclusiva, inclusive. Deu uma exclusiva aqui para o Grupo Globo, né? Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.